Na vida, apesar de pouca idade, eu já fiz de tudo um pouco. Só não roubar e usar droga. Mas eu trabalhei, cara. Eu era comerciante, né? Trabalhei com carteira de couro. A profissão do meu pai era sapateiro. Sou costureiro profissional, né? Mas no sangue, o sangue da minha mãe de comerciante, né? Que minha mãe é comerciante. Meu pai era empreendedor e modelista de bolsa. Então eu tive um pouquinho de cada. Aí fui pro segmento do meu pai, não me identifiquei muito. Aí quando eu fui pro comércio, eu me identifiquei mais desse contato com gente, com... né? Aí veio pra e não tem contato com ninguém, que o Caladão não para, futebol, né? Cara, foi em 2006, o Major Agra assumiu a presidência do Icasa, né? E aí foi um conjunto de pessoas inexperientes, né? No futebol, com bastante vontade. O Major 2016, levou... 2016 foi. 2016. O Major assumiu a presidência do Icasa. Aí o irmão, o Luiz, era o vice, que também não conhecia nada de futebol, né? O Major tinha o conhecimento da polícia e ele é formado em administração, se eu não me engano. E o Rafael Cearense, que é vereador hoje na cidade, estava encerrando sua carreira profissional. Então, assim, também tinha a experiência dentro da função, né? Como diretor de futebol. E o Rafael Cearense me ligou. Eu tinha um time chamado Gastronomia no Amador, que estava lá nas competições que a gente disputava, estava dando em todo mundo. E aí o Rafael disse assim: Raul, cara, eu assumi lá, vem me ajudar, leva um time, forma um time para jogar um amistoso contra o Icasa. E eu formei um time. Gastronomia. A base da gastronomia. Levei o Gastronomia Arte, que era do Diego, né? E o nome era um restaurante, eu vendi o nome porque ele ajudava na inscrição, enfim. E aí eu juntei um time que era Fut7. Na verdade, esse time era Fut7. E aí eu juntei um time para jogar um amistoso contra o Icasa e venci o Icasa no Praxeirão, 3-1. Olha aí. Eu era treinador, né? Tava entregador de camisa, na verdade. E o Rafael pegou e disse: cara, vem para cá, vem me ajudar. Eu vou te botar na base aqui. E aí minha primeira função dentro do futebol profissional foi auxiliar de treinador de categoria de base, do sub-20. Mas eu sempre fui um cara bastante proativo. E como não tinha uma organização, porque como eu falei anteriormente, era um conjunto de pessoas inexperientes no ramo, e aí era aquela coisa desordenada. O Major marcava uma reunião, aí chamava todo mundo e cada um dava uma opinião. E nesse meio termo, o Rafael, ele resolveu jogar. Aí o Marcos Vinícius, que era o treinador da base, que eu era auxiliar dele, resolveu jogar também. Aí ficou o cargo de diretor de futebol e de treinador. E na mesa, o Major na ponta da mesa assim, na reunião, eu disse assim, eu cheguei em Marcos Vinícius, disse: Marcos Vinícius, eu quero ser treinador, cara. Aí, porque eu já tava no Amador. Sim. Lá, aí o Major disse: não, você vai ser meu diretor de futebol. Eu disse: Major, eu nem sei o que é isso, cara. Que é isso? Na verdade, eu não sabia o que de fato era a função e tal. Cara, quando o Major falou isso em reunião e determinou que aí o Icasa, querendo ou não, tem um peso, sim, né? Assim, é um dos... Vivenciou vários grandes momentos no futebol cearense, no futebol até nacional, né? Chegou na Série B do Brasileiro. Quando ele sai na porta, o Rafael Cearense sai na porta e a imprensa tá lá, o Rafael dá a entrevista: não, a gente tá decidindo em reunião aqui, mas já falando de antemão que eu vou jogar. Mas sim, aí o repórter fala: Rubens Santos. Fala mas você vai jogar, e quem vai ocupar o cargo de diretor de futebol? Não, é o Raul. Aí, cara, o Delton Sá, que inclusive hoje eu tenho um comunicador, um dos melhores que tem lá na região, né? Um cara altamente profissional. E ficou até taxativo essa resenha, porque ele falou ao vivo, né? Rapaz, quem é esse Raul? Mas quem é Raul no jogo do bicho, né? Aí pegou essa resenha, né?
E aí, cara, eu confesso a você que esse quem errar no jogo do bicho, talvez eu nunca nem falei isso pra ele. Já tive várias vezes lá na rádio, já dei várias entrevistas na Vale. Mas quando ele falou isso, que o meu celular, que eu era um pouco conhecido no amador lá da minha região. Quando os caras que acompanhavam o Icasa, que era torcedor do Icasa, começaram a mandar mensagem, foi assim quando começou o WhatsApp, né? O WhatsApp. Raul, olha aí o que o cara da Vale tá falando de tu. Cara, eu fui pra casa da minha mãe. Sabe o que eu fiz? Entrei no banheiro e comecei a chorar. Olha aí, Rapaz. Gelado. Mais uma coisa, aí tipo assim, eu sou um cara que, um exemplo, aquilo que eu não sei eu aprendo. Sim. Eu me determino e eu dou o meu melhor. Eu sempre ensino aqueles dois ali. E sempre que é meus filhos que estão ali. Então ali é os nossos espectadores. Meus assessores, Matheus e Karen. Eu digo sempre a eles que, assim, eu tenho lido bastante livro em relação à gestão, né? Que eu tenho falado para eles que, assim, não deve se desistir de nada. E aquilo mexeu comigo, com minha parte emocional. Uhum. E foi um desafio para mim. Eu lembro que eu levantei eu tava chorando, eu lembro como hoje. Eu olhei assim pro espelho da casa do banho da minha mãe e disse assim, ó, olhando para mim. Ou você vai deixar ele... Eu nunca falei isso nem pra ele, pra Delto, né? Nunca falei. Pra ti. Eu nunca falei. Ou você vai deixar isso lhe abalar e você de fato não vai ser ninguém mesmo no jogo do bicho, ou você vai arregaçar as mangas e vai dar seu melhor e vai mostrar pra você mesmo quem é você. Nossa. E assim eu fiz, cara. Eu não deixei, eu tava junto com várias pessoas inexperientes, mas eu não deixei só na vontade. Aí eu fui procurar, fui conhecer, fui pesquisar, fui estudar e também praticar, né, algumas coisas dentro da condição que nos tinha. Era pouca, porque muitas coisas do que se vê em curso hoje, quando vai botar na nossa realidade, é totalmente diferente. Era mais para ter o conhecimento, né, ter a informação, que de fato é muito importante dentro da função de gestor. E aí, cara, do Icasa, o Major assumiu uma empresa na época, em 2017, veio uma empresa, e essa empresa resolveu não ficar comigo, né? Eu consegui patrocínio, eu fazia de tudo um pouco. Minha primeira contratação como diretor de futebol foi, na época, a nomenclatura que usava era diretor de futebol, que hoje diretor de futebol é estatutário, né? Foi o Dudu Itapajé. Dudu Itapajé, que tá no Calcaia hoje. Eu levei o Dudu Itapajé pro Icasa e levei o Valdson zagueiro. Quando a empresa chegou, que foi eles que montaram, trouxeram um monte de jogador do Sul, aí eu fiz outra contratação também, o Marcelo Nicásio. O Marcelo Nicásio, quem levou para lá fui eu, né? Inclusive, indicado pelo próprio Kleber. O Kleber hoje que está no Ceará, foi o Kleber que falou, nós numa conversa assim, na rampa lá no Ica. Pai, tô conversando com uma... Rapaz, aí eu vi a necessidade de ter um cara experiente, o grupo era muito novo. Aí eu falei pro Jacó, que era o Marco Aurélio, que era o gestor, né? Eles desceram pra base. E eu falei, por que tu não traz o Marcelo? Não, mano, tem um dinheiro, não sei o que, cara. Bota o nome do Marcelo Nicásio aqui pra tu ver como a torcida paga ele. Eu mesmo que negociei com o Marcelo Nicásio, eu liguei pra ele, convenci, ele veio. Primeiro toque na bola, ele fez gol em cima do Ceará, na Fares Lopes. Nessa época, o Jacaré já tava no profissional, né? Que eu levei pra base do Icasa. E aí ele ficou fazendo essa transição. Fiz contrato de 3 anos com ele na época. Naquela época tinha Kleber, Jacaré, Marcelo Nicásio, Vite Salvador, volante, Marquinhos, lateral direito, que eu me recordo da época tinha o Gabriel, que depois foi pro Vitória da Bahia. Eu me recordo, o treinador era o Fabiano Macau, que tem até um projeto aqui em Fortaleza. Mas foi mais ou menos a história aí do Icasa. Aí logo após que eu saí, que a empresa veio um novo gestor, um investidor, aí eles resolveram não ficar comigo. E aí foi aonde o Barbalha entrou em contato comigo. Barbalha na 2ª divisão. E a gente foi para lá e foi onde os resultados começou essa parceria com o Austin, né? A gente sempre quebrava cabeça junto e foi um up, assim,
em relação ao mercado me ver diferente. Pô, esse cara tem algo diferente, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Eu me uni muito ao Washington e a gente quebrava muita cabeça. Tinha momento a gente discutir, mas era tudo em prol do resultado.